Olá, vamos dar prosseguimento à segunda aula, que também fala sobre liderança, agora liderança num contexto social. Então, para a gente entender um pouquinho, primeiro vamos conversar sobre o que é a liderança. Talvez em outras aulas nós já teríamos falado sobre isso, mas é sempre importante ressaltar e trazer novamente o conceito para cá. Então, o líder é aquele que inspira as pessoas, dá o exemplo, é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido em diversos contextos. E o líder ele tem a função de unir os elementos do grupo, para que juntos possam alcançar os objetivos. Então, a liderança está relacionada com a motivação, porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu time. Então, os líderes, eles têm algumas características marcantes que a gente pode elencar, que é, eles são inspiradores, né, inspiram outras pessoas a também se comprometerem por um objetivo em comum. São humildes, porque não são mais aqueles líderes do passado que comandavam, que determinavam, né, humilhavam as pessoas. Ao contrário, hoje em dia os líderes são tanto quanto os outros participantes ou elementos são iguais e fazem questão de ressaltar essa característica. Possuem visão macro, então isso significa que eles têm noção, né, de tudo que é elemento e tudo que atravessa os conceitos e são variáveis possíveis para aquela questão. São autênticos, então eles têm essa capacidade de trazer a verdade, de serem transparentes com os seus liderados, e isso aproxima muitas pessoas. Essa autenticidade, ela é fundamental para que o líder também seja aceito e esteja naquela posição de liderança. E são práticos, então não ficam só de uma forma teórica falando para os seus liderados, mas também colocam na ação aquilo que é preciso ser feito. Então, nós podemos falar agora especificamente sobre os contextos sociais, já que nós conceitualizamos os líderes e agora inseridos num contexto social. Então, a liderança ela deve fazer primeiramente um mapeamento nas condições de contexto, desdobrando para um diagnóstico de necessidade. O diagnóstico social ele tem como objetivo o conhecimento da realidade e constitui uma das ferramentas mais importantes para nos aproximarmos do conhecimento da realidade do objeto de estudo. Então, significa que é necessário fazer esse diagnóstico para que possa ser levantadas as necessidades daquela comunidade, não aquilo que cada um acredita que é importante, mas aquilo que emerge naturalmente e é legítimo para aquelas pessoas que vivem naquele local. Importante também as características de diagnóstico. Quais são os riscos e as vulnerabilidades nos territórios? Isso é muito importante, porque no momento que a gente se dá conta do que pode ser um atravessamento, algo que possa não trazer benefícios, mas sim ser uma fraqueza, tanto das pessoas quanto do território, também é importante trazer à tona para que se consiga ter uma solução factível para isso. As necessidades de proteção social. Então, também é uma característica do diagnóstico. Quais são as necessidades para que aquela comunidade viva bem, para que ela se sinta empoderada, para que ela tenha proteção social e que o coletivo esteja à frente do individual, né? Que isso é muito importante. E quais potencialidades o território possui. Então,
que tipo de trabalho é feito lá, que tipo de personalidades são encontradas, quais os talentos daquele local, então quais a dinâmica, né, de fortalezas que aquela comunidade tem. E isso tudo é muito importante para que se consiga compreender realmente o que aquela comunidade está fazendo ou precisando naquele momento. Então, o contexto social, ele é o espaço dentro da sociedade que um acontecimento ocupa, ou a configuração da sociedade no momento histórico em que o evento ocorreu. E o trabalho de um líder no contexto social envolve liderar campanhas de doação, ser elo de relacionamento entre órgãos administrativos do governo e as comunidades, além de estar sempre atento às demandas da comunidade e seus habitantes. Então, essa questão de liderar campanhas, né, que o líder tem, isso é extremamente importante, porque ele é aquela pessoa que talvez perceba toda essa necessidade. E as pessoas confiam no líder. Elas entregam muitas coisas que têm a ver com a vida delas, as suas particularidades, e confia no líder porque sabe que ele vai retornar à comunidade ajudando de alguma forma, né, em doações, outras formas de outros tipos de campanhas com a sociedade. Então, muitas vezes emerge da comunidade um talento muito grande, um jovem que canta, ou que dança balé, ou que faz capoeira. Então, são exemplos que o líder pode estar à frente e verificando como é possível transformar aquelas vidas na comunidade. Também, a liderança fazendo elo entre o poder público, administrativo e a comunidade, para que também tenha uma visibilidade maior e, nesse sentido, possa exercer melhor o trabalho naquela comunidade. Então, tudo isso fazendo com que a liderança no contexto social possa realmente fazer jus, né, esse conceito e trazer melhorias para as pessoas que precisam. Eu trouxe aqui para vocês também 2 livros que são muito importantes, que é Sustentabilidade da Liderança, do David Ulrich e o Norman Smallwood, que são pesquisadores também que falam sobre a liderança de uma forma sustentável, de uma forma mais engajada, né? Então, sempre pensando que como é que é a grande liderança, que tipo de conduta que tem, qual é o conceito. Então, bem interessante para estudar nesse sentido. E esse livro, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, do Carol Dweck, PhD. Então, mais de 1.700.000 de exemplares vendidos no mundo. Esse livro é extremamente importante porque ele abrange também características dos aspectos de personalidade, mental, neurológico, então, que é importante para o conhecimento também e para entender como cada pessoa funciona, como se entender também, em primeiro lugar. Então, de uma forma bem interessante e atrativa, e sempre é bom ler, né, esses tópicos, esses livros, para que a gente possa ter mais conhecimento e, e surjam realmente as dúvidas, e eu me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, algo que precise ser revisto, podem entrar em contato, né, que eu terei o maior prazer em
em ver isso. Então era isso, muito obrigada.